Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast, nesse espaço aqui onde, enfim, eu falo de BIM e eu sempre trago convidados para a gente falar de BIM, de Revit, de Dynamo. E hoje eu estou com um convidado mega especial, tá? Fernando Godoy, enfim, esse cara que está aí compartilhando muito conteúdo de Dynamo aí nas redes sociais, principalmente Instagram, LinkedIn. Enfim, Fernando, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui comigo. E tudo bem, amigo? Como é que você está? Tudo bom, Paulo? Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, batendo esse papo aí, a gente poder falar de um assunto que a gente tanto gosta, né? Pois é, pois é. E, Fernando, eu queria muito que você se apresentasse, queria muito que você falasse um pouquinho de você. A gente vai Sim. falar, eu tenho aqui algumas perguntas Aham. técnicas, né, sobre a nossa área de atuação, Dynamo e tal, mas eu também quero levar esse episódio mais para um lado de entrevista, para conhecer mais do teu trabalho, para que a galera que estiver escutando conheça mais, enfim, possa tirar algum conselho, algum insight aí, beleza? Então se apresenta, Beleza. por favor, cara. Bom, eu sou Fernando de Godoy. Eu comecei nesse mundo, Paulo. Acho que é legal até falar para a galera, até quem está começando a carreira aí, poder ter algumas opções também, né? Sim, sim. Você sabe que eu comecei em 95 fazendo Nossa, Senai, fazendo certo. desenhista técnico, né? Então eu comecei no Nanquim, fiz Senai, prancheta, Caramba. um curso longo Noventa de e cinco eu dois. não era nem nascido ainda. Ah, não, Paulo? Eu sou de 96. Rapaz, então, 95, cara. E é uma história curiosa, né? Porque meu avô era operário de indústria e tal, então minha avó me levou no Senai, aqui onde eu moro, em Taubaté, tem um Senai, e minha Sei. avó me levou lá, escolhe um curso, né? Você vai fazer um curso, então eu escolhi o desenhista técnico e aí começou, viu? Foi aí que tudo começou. Na sequência eu fiz o AutoCAD R10, na época era DOS ainda, né? E aí eu fiz o É, R14 e fui continuando estudando desenho e AutoCAD, né? Aí com 17 anos eu comecei a trabalhar como auxiliar de plotagem. Então eu fazia plotagem para os arquitetos e engenheiros da cidade aqui. E aí foi, cara. entendi. Entendeu? Eu comecei a entrar nesse mundo de CAD, tecnologia para arquitetura, engenharia, construção. E aí eu fiz um bacharel Bacana. em computação aplicada, acabei me formando em computação, fiz uma pós em sistemas da informação na Federal do ABC. E por fim, Certo. agora eu fiz o Master BIM da Zigurar, esse para já me especializar nessa área que eu estou atuando hoje em dia, né? Certo. E hoje você trabalha mais voltado. Você está na área de arquitetura, engenharia hoje, né? E Então, aí você. Pode falar. hoje eu estou trabalhando no Senac São Paulo. Eu Certo. sou, então é um ATC, né? Um centro de treinamento autorizado da Autodesk. Faz Bacana. 14 anos que eu tô lá já. Então eu dou aula de AutoCAD já há 14 anos lá. Desde 98 dou aula de AutoCAD. Caramba. E agora com o Revit vai completar 5 anos que eu tô como instrutor certificado no Senac com o Revit. Bacana, bacana. E como é que o. Já adiantando aqui, que eu acho que isso é uma das perguntas, mas já que você está tocando no assunto, como é que você. Como é que o Dynamo entrou na tua vida? Quando é que tu começasse a aprender o Dynamo? Como é que foi Então, isso? aí, além de trabalhar no Senac, eu presto algumas consultorias, né? Então, eu venho desde aquela época já fazendo desenhos para os arquitetos, engenheiros, trabalhando com algumas LISPs, e aí esse trabalho foi evoluindo, né? É, Entendi. e as demandas também, né? Conforme houve essa evolução, houveram novas necessidades, né? Por exemplo, trabalho numa fábrica de estruturas metálicas. Então, a gente acompanhou todo esse movimento, né, do BIM, das possibilidades que a gente tem com a informação no modelo.
E aí Entendi. foi aí que eu comecei a chegar no Dynamo, né? Entendi, bacana, bacana. E hoje, assim, a gente sabe que hoje é um assunto que cada vez mais está em alta, Aham, mas a gente vê que há uma grande necessidade, cara, de conteúdo bom de Dynamo em português, sabe? é Eu acho que verdade. até em inglês ainda não tem tanta coisa, sabe? Hoje tem o Dynamo, o fórum do Dynamo, que caramba, salva a minha vida demais aquele fórum É, do lá Dynamo. é realmente. Mas assim, a gente vê que tem uma necessidade, vê que tem pessoas hoje no mercado que tem compromisso com tá publicando conteúdo de Dynamo também. Eu acho bacana e eu acho bacana a gente estar junto nessa, porque eu acho que o propósito, no final das contas, é um só, né? É Com realmente certeza. disseminar isso aí e pra galera aprender, não é isso? É verdade. Eu acho que eu gosto de compartilhar conhecimento até para motivar o pessoal a enxergar as possibilidades, né? Às vezes eu coloco um exemplo até mais para chamar a atenção do que funcional, né? Mas aí a pessoa já tem um start ali de uma ideia, puxa, desperta a curiosidade de conhecer, e aí a gente Entendi. vai fazendo as conexões, né? A gente Bacana, vai bacana. vendo possibilidades e é muito legal isso daí. Bacana, bacana. Gente, você que está escutando, o Fernando, ele é o criador de uma página chamada Família BIM. Pô, quem tá escutando com certeza te conhece, cara. Será? Assim, com certeza, se não te conhecer pelo nome, conhece pelo Família BIM, É verdade, tá? né? Então assim, Família BIM uma página aí Na verdade, você publica também conteúdo no LinkedIn, né? Mas Sim, no LinkedIn você publica lá no seu perfil. E sim, aí o Fernando ele tem a página no Instagram chamada Família BIM, onde ele sempre está publicando rotinas, né? Prints de rotinas. E, cara, eu tenho duas perguntas em relação ao Família BIM. certo. A primeira é como surgiu essa ideia, quando surgiu essa ideia, enfim, para tu falar Aham. um pouco da origem. Pronto, vamos para essa. Responde logo e depois eu tenho Tá. outra pergunta também sobre Família BIM. Começou quando eu comecei a dar aula de Revit no Senac e houve aquela necessidade de buscar as famílias, né? E aí o pessoal logo conheceu o Revit City. E Certo, aí os certo. alunos reclamavam muito da interface, achavam desagradável o ambiente, e isso me deu essa ideia, né? Eu falei, nossa, talvez eu poderia fazer um repositório de famílias para os meus alunos, né? Bacana, bacana, E aí começou, cara, isso em 2017. bacana. Aí comecei a colocar as famílias lá, primeiro para os alunos, primeiro para uma comunidade pequena, e hoje eu tô com mais de 18 mil inscritos. Caramba, que massa. Gente, só para esclarecer, isso o Fernando está falando do site, né? O Porque site, eu falei do Instagram, mas você tem o site isso. Família BIM, que é justamente como se fosse um Revit City, né? Onde você tem as Exatamente, é um famílias. repositório gratuito. E tem uma Bacana. curiosidade sobre esse site, viu, Paulo? Quero Você saber. sabe que é possível fazer upload também, além de download lá. Não sabia E disso. cara, então. E eu tenho lá mais de 100 mil downloads feitos. Caramba, isso é muito bacana, cara. Agora eu te conto, sabe quantos uploads fizeram no site? Quantos? Três, cara. Caramba, Você acredita nisso? Então, caramba. precisava Então, trabalhar isso daí. quase Trabalhar para o todas. pessoal fazer um upload lá para continuar. A ideia era essa, entendeu? Que fosse Entendi. um repositório vivo, dinâmico, que todo mundo pudesse. Até, eu tenho uma família legal, vou colocar lá, daí outra pessoa põe outra Bacana. e vai crescendo, né? Mas não deu muito certo essa parte do upload ainda. Quem sabe pode ser que a partir de hoje comece a melhorar. Entendi, Mas entendi. Gente, aí, bem, Fernando, minha parte eu vou fazer. Para legal. ajudar, eu vou deixar aqui na descrição Aham. o link do site e vou colocar para a galera fazer o download lá, Ah, que para a galera legal fazer aí, o ó. upload lá das famílias. Aham. E vou ver algumas famílias aqui que eu tenho também, vou me comprometer aí de postar alguma coisa lá, beleza? Alguma coisa lá. Ótimo, cara. É, Perfeito. massa, massa.
E, É cara, me legal, fala uma coisa. pois não. Me fala uma coisa. O site hoje, enfim, tem esse repositório bacana. Só que Aham. hoje você está com mais foco hoje em Dynamo do que em família de Revit, não é isso? É verdade, cara. Hoje o foco está mais voltado, de uma maneira geral, posso dizer, em tecnologia para arquitetura, engenharia e construção, né? Estou com alguns Bacana, bacana. projetos aí, sempre nesse segmento, atendendo aí escritórios de arquitetura, construtoras, projetos relacionados à tecnologia, onde eu possa contribuir aí de alguma maneira nesses processos. O Dynamo Bacana, realmente foi um grande diferencial aí, onde a gente bacana, bacana. pode unir justamente essas duas linhas de conhecimento que eu venho estudando, que é a tecnologia, sistemas da informação e os projetos, tudo que é voltado aí ao mundo de arquitetura, engenharia e construção. Que bacana, que bacana. E, cara, pronto, a gente falou do site, eu queria falar um pouquinho agora da tua página do Instagram, Família BIM Certo, no Instagram. O certo. Família BIM no Instagram hoje é uma página, caramba, tu tem o quê? Mais de 5.000 seguidores agora. Isso. E você tem uma característica que eu acho muito interessante, era uma coisa que eu queria te falar, É. e aí eu deixei para o podcast. Eu acho muito interessante a forma como você transmite o conteúdo. Essa ideia de você tirar um print da rotina de uma forma bem simples, mas que ao ver uma imagem a galera consegue já reproduzir e a galera consegue ter ideias, como você falou. Existem exemplos que você posta que você mesmo falou aí, né? Que às vezes não são necessariamente um exemplo, caramba, o cara vai pegar exatamente aquilo e implementar daquele jeito. Mas ele serve para dar um insight, serve para dar uma ideia, serve para dar uma inspiração. Então eu acho isso interessante. E eu queria saber, Fernando, de onde surgiu essa ideia de postar as rotinas assim, cara? Então, Paulo, começou quando eu conheci um aluno de Revit que falou, professor, você tem tanto conteúdo, né? Você deveria ter um canal, ter um. E eu falei, legal, tal, mas putz, eu não vou ter tempo para cuidar disso, né, cara? Precisa de dedicação para que o canal continue vivo, vai ser. Ele falou, não, você pode fazer postagem simples, né? Deu uma ideia assim, isso em Bacana, 2018, acho. E me motivou a querer fazer alguns posts, né? Então eu bacana. comecei sem muita pretensão, mais pensando em contribuir com os alunos, mostrar alguma coisa, e acabou tendo uma proporção bem legal aí. É muito interessante porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de vários países, né? Por exemplo, do Irã, da Colômbia, Guatemala, Que bacana. e da América do Sul, muita gente vem falar comigo, Argentina, Peru já veio também, enfim, é muita gente que manda mensagem, que quer conhecer, quer saber o que eu faço. Então, assim, eu conheci um mundo diferente, expandi as possibilidades aí depois que eu criei esse canal. Bacana, bacana. Cara, que massa, que depoimento massa. Eu acho que é muito. A gente vê o quanto a gente pode. Eu acho que a melhor maneira da gente também receber do mundo, digamos assim, é primeiramente a gente ter esse mindset de realmente contribuir com alguma coisa que você vê que o resultado vem, né? As É pessoas vão incrível, começar a falar com você, é muito bacana isso. Eu é tenho verdade. percebido isso também, cara. Hoje eu sou arquiteto, só que eu sou arquiteto e eu não trabalho em um escritório de arquitetura. Hoje eu Uhum, trabalho numa empresa eu trabalho num fabricante de esquadrias, eu trabalho na parte de projeto. certo. E aí eles estão implementando o BIM lá, então eu comecei a trabalhar lá com o Ricardo Freitas. Ricardo começou lá com a implementação BIM, e foi Aham, através dele que eu conheci o Dynamo, né? Aprendi Dynamo com ele. E depois continuei, cara. Assim, sempre estudei só, sempre fui muito bom assim em aprender as coisas só. Porque eu acho que quem mexe em Dynamo e quem já consegue fazer algumas coisinhas em Dynamo, cara, eu acho que uma das características, pela falta de conteúdo que a gente tem,
o cara às vezes tem que se garantir de aprender as coisas só, velho. É Eu não sei se verdade, você tem que. concorda comigo, mas tem muita coisa que é teste, fuçando os nodes, vendo o que é que dá para fazer, não é isso? O Dynamo em especial, eu aprendi como autodidata, né? Eu não tive a oportunidade de gostaria de ter um curso, e tal, mas quando em 2017, quando eu comecei a trabalhar com Dynamo, não tinha muitas opções, talvez algumas opções fora, né? Mas não aqui no Brasil. Entendi. Então, comecei a estudar pelo Dynamo Primer e recomendo para todo mundo, acho que você também, né? Comecei a estudar. Na verdade, eu comecei a estudar com o Ricardo. O Ricardo ele estava me dando umas aulas, Excelente professor, hein, Paulo? Você com começou bem, certeza. né? Começou Cara, bem. assim, eu vejo hoje que, cara, existem coisas que Ricardo falava para mim que eu guardava, mas eu não Uhum, sabia, não entendia muito, e hoje eu estou começando a trabalhar com rotinas muito mais avançadas, uhum. e eu vejo, caramba, era isso que ele estava querendo dizer, tá ligado? Era isso que É, ele estava legal. querendo me explicar. Então, assim, mas aí depois ele começou a me ensinar na empresa, porque ele queria me treinar na empresa para eu ajudar ele a fazer as rotinas, né? Uhum. Só que assim, cara, eu estava muito envolvido em família, na modelagem da biblioteca BIM, e eu acabei não conseguindo me dedicar tanto ao Dynamo. Entendi. E aí o que é que aconteceu? Eu meio que, enfim, o nível que ele precisava era um nível muito mais alto do que eu podia dar no momento, né? Mas aí, enfim, Uhum. aí ele me chamou para assistir o curso dele, o curso presencial dele. Ah, Caramba, que legal, hein? você é eternamente grato a ele por essa oportunidade, porque, cara, ele me colocou num grupo de estudo lá do Porto Digital, com a galera que ele Olha, conhecia. puta. Pois é, cara, pois é. E hoje eu continuei com isso, né? Assim, já fiz vários cursos do LinkedIn, estou fazendo alguns Excelente. aí. Enfim, é sempre uma vida de pesquisa, né? Uma vida de pesquisa e Ah, com de certeza. pra se desenvolver aí, Você cara. sabe que eu tive curiosidade em conhecer o Porto Digital. Eu fui numa palestra do Silvio Meira e ele Bacana, falou bacana. muito do Porto Digital e despertou essa curiosidade. Aí eu venho acompanhando algumas coisas que são desenvolvidas lá, muito legal, né? Pois é, pois é. Eu tava nessa época que eu fui fazer lá tava lá nesse grupo de estudo com a galera, eu era mais envolvido. Hoje eu não tô tão mais envolvido ainda. Quer dizer, hoje eu não tô envolvido por causa da pandemia, mas antes da pandemia eu não tava tão envolvido ainda. Mas, mas assim, é realmente um lugar de oportunidades, um lugar de galera avançada, sabe? De galera que tem um conhecimento muito Imagino. diferenciado, cara. E assim, muito bacana. Mas é isso. Fernando, eu preparei umas perguntas aqui, que são perguntas mais técnicas, para gente conversar um Sim, pouquinho, certo? Cara, a primeira pergunta que eu poderia te fazer para a gente discutir aqui é o seguinte: por que você acha, por que você acha, qual a sua opinião em relação assim, deixa eu refazer o que eu quero dizer. Eu acho que aprender Dynamo é muito importante. Aprender Dynamo Revit é muito importante e vai se sim, tornar essencial nos próximos anos, para quem certo. trabalha com Revit. Porque, Uhum. assim, eu acho que você consegue, se você já trabalha bem com Revit, que hoje ainda é raro profissionais que trabalham realmente bem com Revit, mas se você já trabalha bem com Revit, o Dynamo ele só vai expandir suas possibilidades lá dentro. Sim. Então, por que a gente pode falar que é tão importante aprender Dynamo Revit, na tua opinião, cara? Olha, Paulo, a gente já tem uma ferramenta poderosa que é o Revit, né? Imagina poder desenvolver suas próprias aplicações dentro do Revit, poder estender as funcionalidades desses softwares, né? Ou no Civil 3D também, que o Dynamo pode atuar, em outros Sim, softwares sim. também. Então, isso que é o grande diferencial que eu vejo, né? Permitir a gente desenvolver nossas aplicações, estender as funcionalidades do software e usar a criatividade aí para automatizar as tarefas, né? Bacana, bacana. Conseguir
obter aí uma produtividade muito maior com essa ferramenta. Com certeza. E, cara, para quem para que se usa o Dynamo Revit? Porque, assim, às vezes, eu acho que às vezes o arquiteto, ele pode, uma pessoa que trabalha com arquitetura ou design de interiores, às vezes ela pode pensar, caramba, mas para que eu vou utilizar esse Dynamo? Isso aí deve ser para quem trabalha com estrutura, para quem trabalha com o map. E, cara, para que se usa o Dynamo Revit? O que é que tu pode falar sobre isso nesse aspecto? Olha, Paulo, posso dizer que você vai acabar, quem trabalha com um projeto, todo aquele momento que você visualiza uma possibilidade de automatizar uma tarefa, é aí que surgem as oportunidades da gente inserir o Dynamo, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Bacana, bacana. Atualmente eu fiz um trabalho para um grande escritório de arquitetura, onde era necessário fazer um estudo de afastamento social devido à pandemia. Então, você tem um layout hoje, por exemplo, um auditório, né, um cinema, uma escola, e você quer verificar, por exemplo, quantos assentos restarão, você calculando aí um raio de distanciamento de 2 metros, por exemplo. E Bacana. aí, olha só que necessidade diferente, né? Então, puxa vida, você tem lá uma porção de cadeiras lá e você precisa eliminar algumas diante dessa nova regra. Aí surge uma possibilidade, né? Então, layout, aproveitamento dos espaços, né? Eu uso muito para estruturas, pois trabalho com estruturas metálicas, então uso bastante também nesse sentido. Nas construtoras, estou vendo muita gente me pedir coisa para Civil 3D, o pessoal de infra já está bastante interessado em conhecer o Dynamo e verificar essas possibilidades também. Entendi. E como é que tá, e como é que, eu não sei se você já mexeu no caso o que é que você tem a dizer do Dynamo para Civil 3D? Eu baixei o Civil 3D aqui, tô curioso, mas Uhum. enfim, eu não conheço projetos no Civil 3D, não conheço a metodologia de modelagem de projeto, mas eu não sei se tu já pode compartilhar com a gente alguma coisa sobre o Dynamo do Civil 3D. Bom, eu também não sou especialista no Civil 3D, mas andei dando uma olhada, o que, que o pessoal está precisando, para ficar atento a essas necessidades que estão surgindo, né? Certo. Mas a gente pode imaginar, Paulo, num projeto de infraestrutura, né? Por exemplo, esses dias eu trabalhei num projeto em que era necessário fazer um talude e tinha lá uma nuvem de pontos. A pessoa queria fazer um trabalho com os pontos, movimentar aqueles pontos. Então, uma solução que foi apresentada foi a utilização do Dynamo para fazer o trabalho desse talude. Então, cada dia eu vejo uma nova possibilidade, cada dia eu mesmo me surpreendo com novas situações, com as pessoas trazendo necessidades. Então, parece que isso não tem fim, né? Quando a gente fala, para que eu vou usar o Daimon? Meu, quando você começa a usar, várias possibilidades vão surgindo na sua mente em atrelar essa ferramenta aí para prover a solução. Bacana, 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 velho. E realmente, quanto mais você. E essa comunidade, né, Fernando? De tipo, você tá em contato com pessoas, porque assim, a gente não consegue conhecer todas as áreas, nem conhecer todas as É, possibilidades, né? aham, Então, o que a gente pode fazer é justamente estar em comunidades aham. que vão nos proporcionar essa troca de experiências, né, cara? Olha, eu concordo e eu me apoio nesses profissionais, nesses especialistas aí de cada disciplina e com eles eu vou observando as necessidades, né? Que nem tem o calculista lá da estrutura metálica, eu fico atento, né, no que ele está precisando, como que a gente pode automatizar uma tarefa, o que que dá para melhorar no processo.
Bacana, bacana. Então, aí vai estendendo até no processo de fabricação, de produção, por exemplo, estrutura metálica, você pode pensar na rastreabilidade dos elementos, depois no follow-up da obra, né? Então, fiz um post um tempo atrás de QR Code, dessas coisas. A gente acaba vendo que, a partir do momento que você tem acesso à informação do modelo, você pode estender as possibilidades a todos os processos do ciclo de vida da construção, não Bacana, só bacana. no projeto em si, né? A gente pode extrair essas informações, manipular essas informações e aí o céu é o limite, né? Bacana, bacana. Cara, tu me lembrasse de uma coisa, tu falando aí que até rastreabilidade dos elementos, né, do modelo e tal. Cara, Sim, a gente já precisou fazer isso lá eu trabalho numa empresa chamada Pórtico Esquadrias, né? sim, E a gente tinha uma obra enorme uma vez e era a gente assim, não é perfil estrutural, os perfis de alumínio que a gente usa lá, porque é só esquadria, é só fachada, só é a pele, né? uhum, Então é fixada na estrutura. Mas assim, já tiveram vários momentos em que a gente modelava alguma coisa e a gente precisava tirar a informação do modelo uhum, com essas tags, né? Que, por exemplo, a gente dava um nome específico a um tipo de coluna lá do quadro de esquadria. E uhum, aí a gente precisava, cara, a gente foi muito bacana porque a gente tirou, quem fez isso mais foi Ricardo, né, quem trabalhou com essa parte foi ele, e eu me envolvi, enfim, com as coisas que dava para envolver, mas principalmente com a modelagem. Mas aí a gente teve que criar umas soluções, tanto de Revit quanto de Dynamo, para a gente tirar essa informação do modelo do Revit para a fabricação. E o uhum. que é que eu quero dizer com isso, cara? Fabricação é uma coisa que tem tanta coisa para ser feita e está sendo pouco explorado hoje, velho. É verdade. Fabricação. Então, Eu, assim, pode falar. eu também vejo essa possibilidade de ampliar os horizontes aí, não só olhar para o projeto e pensar nas outras etapas de processo, como que a gente pode também melhorar, né? Com certeza. E, cara, é aquela questão. Vê, eu já fiz alguns exemplos aí, coloquei no YouTube, no Instagram, sobre fachadas orgânicas e tal, que dá para fazer com Dynamo. A gente sabe que Uhum. dependendo do tipo de fachada, é bem fácil fazer com Dynamo. Mas aí a gente fica pensando, beleza, para um estudo volumétrico é bacana, para um estudo de viabilidade, para um estudo para até um projeto de arquitetura é bacana. Só que quando a gente vai para estrutural, aí já complica um pouquinho. Quando a gente vai para fabricação, velho, tem muitas possibilidades e tem muitas coisas que dá para fazer e que a gente vê que a tecnologia, primeiramente, é complexo, o negócio não é fácil, é muito complexo, dependendo do tipo de material que a gente está falando, né? E assim, a gente vê que está sendo pouco explorado, né, cara? Tipo assim, tem poucos profissionais que mexem em Dynamo hoje, ainda. Muita gente já conhece, mas assim, pouca gente em relação às pessoas que trabalham com Revit, pouca gente está mexendo com Dynamo. E, Fernando, uma coisa que eu até queria que você comentasse também, uma coisa que eu percebo, cara, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que tem muita gente que tá com o Dynamo e aí se encanta com design generativo, se encanta com, caramba, vamos fazer estudo, a inteligência artificial, não sei o quê, mas não tá usando o Dynamo para o básico, para atividade repetitiva de tipo renumerar prancha, renomear folhas de projeto. Às vezes o cara tem 500 pranchas no projeto e o cara tá deixando o estagiário fazer isso, não automatiza isso com a ferramenta, né, cara? Eu não sei se tu tens essa impressão também. Eu acho que isso se deve quando a primeira vez que a gente ouve Dynamo, ouve algum exemplo, assim, geralmente é alguma coisa orgânica, né? Alguma Sim. fachada desse tipo. Eu acho que até quando eu conheci, eu tive essa impressão também, que não atenderia minhas necessidades, né? E aí a gente vai conhecendo um pouco mais e explorando, e eu concordo com você sim. Eu acho que
O foco deveria ser começar pelo básico, né? Automatizar alguma Com tarefa que certeza. você já conhece, que você sabe como que ela pode ser melhorada e aí vai avançando, né? Você precisa Com certeza. aquelas Cara, atividades repetitivas, eliminar pois isso, é, né? pois é, cara. E aí teve uma vez um amigo que veio para mim e disse, Paulo, eu tô querendo fazer uma rotina para ver vaga de estacionamento para eu dar a área lá e eu dar o local lá e o Dynamo já calcular lá, já dispor as minhas vagas, entendesse? Design Aham, generativo, isso é muito interessante, cara. Mas aí eu sim. perguntei, sim, cara, mas beleza, que outras soluções de Dynamo tu tem no teu escritório? O cara não tá usando o Dynamo nem para colocar prancha, vista em prancha. O cara não tá Aham, usando o Dynamo para criar as plantas baixas dos ambientes. Para quem faz arquitetura, isso é importante, plantas, aham. vistas. Então, assim, uma coisa que Ricardo me disse, e eu fiquei encantado quando ele disse que teve uma vez que ele só com solução de Dynamo, eu não sei qual foi o tamanho do projeto, tá? Mas ele disse que só com solução de Dynamo ele fez um projeto executivo em 2 dias. Olha só. Cara, projeto executivo a galera demora 2 meses, a galera demora 1 mês e meio, dependendo do tamanho do projeto. Então, Aham. assim, você vê que quando você se envolve no processo e quando você começar a usar o Dynamo para automatizar tudo que for possível automatizar, cara. Tudo. Porque uma coisa hoje que eu fiz rotinas até bem avançadinhas foi nessa questão de criação de prancha e colocação de vista. Isso é uma coisa que eu tenho feito muita rotina ultimamente. Eu estou prestando consultoria para um escritório, Fernando, que é de alvenaria estrutural. E Olha aí só. ele me pediu para eu selecionar as paredes do modelo, criar planta Sim. baixa, vista e 3D de cada parede individual e depois criar Aham. uma prancha para cada parede e colocar essas vistas de cada parede, 3D, planta e elevação. Então, Olha assim, só. foi um desafio gigantesco para mim, foi um desafio gigantesco. Eu passei, eu acho, uns E um 5 dias aí. aprendizado, né? Com certeza, cara, com certeza. Aprendeu Porque a muito, gente, a né? gente não cresce, a gente não cresce fazendo o que a gente já conhece, pô. Não é isso? A É, gente não cresce fazendo o que a gente já conhece, a gente cresce se desafiando a pesquisar, a tentar ver estratégias. Enfim, cara, é eu verdade. desenvolvi essa solução para ele e eu disse, cara, quando eu dei a solução, mostrei a ele, eu disse, cara, me disse quanto tempo tu economizasse com isso. Ele disse, cara, isso aqui é 2 dias de trabalho, uma pessoa só fazendo isso. Entendeu? Olha só. Então, assim, cara, uma rotina que o cara demorou 15 minutos, 15 minutos não, o cara demorou 5 minutos para executar, ou menos, dependendo da quantidade de paredes. O cara economizou 2 dias de trabalho, cara. É, É, isso que é interessante salientar aí para o pessoal que está ouvindo para ter esse ganho na produtividade, né? Esse que é o grande diferencial que um profissional vai poder oferecer. Ainda mais com as equipes mais enxutas, né, Paulo? sim, sim, sim. E assim, eu vejo que muita gente hoje tem a necessidade e quer reduzir a equipe, né, cara? Acho que esse é o É, maior, a maior vontade de todos os escritórios, é reduzir a equipe, conseguir fazer melhor, mas com menos gente. é Não é a isso? conta ideal, né? Pois é, Infelizmente. Então, eu acho que o que a gente pode fazer para trabalhar nesse modelo é estudar mais, se adaptar a essas necessidades que vão surgir, que já estão surgindo, né? com E aí a certeza. gente vai conseguir se manter ativo no mercado e atendendo aí as demandas com mais produtividade, né? Com certeza, com certeza. Porque eu acho, amigo, o Dynamo é massa, design generativo é uma coisa que eu estou estudando, quero muito focar nisso. Essa questão também de geometria orgânica, de projetos orgânicos e tal, isso é bacana. Só que, cara, isso ainda é a minoria dos projetos. Entendeu? É A verdade, maioria, é a verdade. maioria dos projetos você faz tranquilo, sem uma tecnologia ferramenta orgânica, porque a maioria dos projetos não tem tanto isso. Então, É, assim, o que a gente precisa é de principalmente produtividade, cara. Essa é a minha visão para o Dynamo, tá? Eu acho é assim, verdade.
eu quero muito, eu como arquiteto, eu quero muito me especializar nessa área de criação, de projetos complexos, porque é algo que eu vejo que, caramba, tem pouquíssima gente fazendo no mundo. Eu penso isso a um nível mundial, assim, de tipo, no Brasil, você vê que no Brasil a gente pode até falar, caramba, mas no Brasil não tem tantas obras complexas. Cara, tá tendo obra orgânica, obra curva, cada vez mais o negócio tá crescendo. E assim, eu acho que quanto mais a gente se especializar nessa área, melhor. Só que eu acho que ainda o maior impacto do Dynamo Revit hoje no Brasil, cara, e no mundo, eu acho que é produtividade, não é isso? É verdade. E também essa possibilidade de uma pessoa que não quer trabalhar com uma linguagem de programação textual, né, ter acesso à programação através da programação visual, isso facilita muito, né? Lá Bacana, atrás bacana. não Pois é, existia essas possibilidades e agora que existe essa possibilidade facilita muito, pois pois é. a gente sabe que não precisa ter um profundo conhecimento de programação para começar a trabalhar com Dynamo, né? Pois é, cara. Eu mesmo, Então, eu até hoje. Eita, desculpa, continua. não é isso mesmo, pode continuar. Não, e assim, eu mesmo, eu ia só comentar o que você falou, muito interessante. Porque eu Aham. mesmo, hoje eu não mexo com nenhuma linguagem de programação textual, a não ser o Design Olha só, Script, que é lá dentro do, né? é lá dentro do Dynamo. Então, Sim. assim, eu tô vendo, eu, como tô trabalhando nessa área de desenvolver rotinas de Dynamo, Aham. desenvolver soluções de Revit, essas coisas, para a minha empresa, né, para a empresa que eu trabalho, e já peguei algumas consultorias, como eu te falei. Mas, assim, eu Uhum. vejo cada vez mais a necessidade de aprender Python, porque eu quero me especializar dentro da ferramenta. Mas para um arquiteto, para um engenheiro que quer soluções, cara, ele pode se virar com o que tem de nodes. E se ele Concordo. precisar de uma solução mais avançada, é muito melhor ele contratar alguém Aham. do que ele investir meses, dias para aprender uma linguagem de programação que às vezes o trabalho dele não tem muito a ver com isso. Porque o que é que um arquiteto vai É, estar vendo, cara? Um arquiteto que trabalha com decoração, o que é que o arquiteto vai estar vendo em aprender linguagem textual, cara? A gente também tem que entender isso, sabe? é verdade. Eu acho que cada profissional no seu segmento, né? Com Um certeza. suprindo as necessidades dos outros, mas a programação visual permite isso, né? Que a pessoa não se Exatamente. aprofunde na programação, ela pode ir lá utilizar os nodes de forma bem tranquila, né? Com certeza. E aí já começa. E eu acho que é natural também, Paulo, conforme vai usando a programação visual, até a conversa que a gente tem nos grupos, né? Chega um momento que a pessoa vai querer conhecer um pouco do design script, depois ela vai ver um Python, né? Aí ela vai Exatamente. descobrir que existe um C Sharp, aí vai aprofundar os conhecimentos em API, e Com é certeza. algo que é natural. Conforme você vai estudando essas possibilidades, você vai Pois é. conhecendo esse mundo aí, né? Pois é, e é uma necessidade que eu tô passando agora por isso, cara. Eu sou muito aberto, assim, com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu nunca tento vender algo que eu não sou, tá ligado? Então eu Ah, sempre tem que ser falo, assim, né? com certeza, cara. E assim, eu sempre sou muito sincero, porque é, eu acho que a gente já tem tanta gente hoje na área do BIM, mas em qualquer área, que tenta vender status, tenta vender coisas que elas não são, mas tentam passar essa imagem. Eu acho que isso só prejudica o nosso mercado, tá ligado? Mas assim, cara, por precisar desenvolver coisas mais avançadas hoje, eu sinto a necessidade de aprender Python. Então é por isso que nos próximos dias aí eu vou estar iniciando um curso, tá ligado? Mas assim, cara, É, eu vejo, voltando, eu vejo isso, eu vejo que o Dynamo permite isso. Porque tem muita gente que quando vai falar de Dynamo já diz, não, mas é necessário Python, é necessário. Não, cara, a intenção do Dynamo é não precisar disso de exato. início, sabe? A intenção do Dynamo é Aham. não precisar disso. Então, assim, é porque a maioria das pessoas que falam isso, cara, são pessoas que trabalham nessa área. E quem trabalha nessa área, como eu, como você, que a gente está mais focado em soluções, tipo
Hoje eu não trabalho criando projetos, eu não trabalho criando edifícios. Eu trabalho Aham. desenvolvendo soluções. Então eu preciso dessas ferramentas. Mas Uhum. como eu falei, para um arquiteto que só quer ter o Dynamo como auxílio para ajudar ele no trabalho dele, o Dynamo é Uhum. justamente essa ferramenta que vai quebrar essa necessidade do cara ter que se especializar numa linguagem textual, não é isso? É verdade. E eu acho que, por exemplo, a pessoa pode montar uma biblioteca de scripts, né, de rotinas. Ah, eu Perfeito. preciso de uma que renomeia a sequência de vagas do estacionamento. Tem lá guardado. Ah, tem uma outra aqui que faz a montagem das vistas, as pranchas. Aí você vai tendo esse canivete suíço com aquelas ferramentas guardadas lá. E quando surge a necessidade, você saca aquela rotina da sua biblioteca e agiliza aquela atividade, aquele trabalho que você vai realizar ali. Bacana, bacana. Cara, concordo totalmente. Eu acho que é isso que tem que ser feito mais, sabe, nos escritórios. E, cara, eu tenho uma perguntinha aqui para tu que eu quero. Tu já é um cara que tem experiência com outros escritórios, com construtoras, com escritórios grandes, de Uhum. arquitetura, de projetos, enfim. E aí eu quero te perguntar, cara, quais as vantagens que tu enxerga de se implementar o Dynamo em um escritório de projetos em relação a é, a galera quer usar o Dynamo e a galera quer usar o Dynamo no dia a dia. Então, tu Uhum. acha que é uma coisa que vale a pena o cara investir nisso, de realmente treinar a galera? Qual a tua visão sobre isso, mano? O que eu tenho visto? Vou relatar o que eu tenho visto. Grandes construtoras, grandes escritórios de arquitetura, geralmente tem um focal point lá, uma pessoa que é a quem vai ser o principal lá, que vai tocar esse projeto. Pois é o que você falou, fica difícil investir em todos os profissionais da equipe. Né, você vai ter que começar a estudar uma linguagem de programação, você vai ter que começar a estudar algo novo. Às vezes a equipe não tem tempo disponível, não tem recurso disponível para que todo mundo possa fazer isso. Então, o que eu tenho visto é que uma pessoa, geralmente, duas, ficam responsáveis por tocar esse tipo de projeto, de inserir o Dynamo, de começar a utilizar rotinas, disponibilizar as rotinas para as equipes, e aí vai Bacana. disseminando essa cultura, né? Vai abrindo as possibilidades, a hora que a pessoa testa uma rotina, vê que funciona, aumenta o poder de persuasão, né? Que você pode convencer de que aquilo vai funcionar, de que vai resolver, e começa a ser mais aceitado dentro do escritório. O pessoal começa a fazer uso, começa a fazer parte da cultura do escritório. Então, eu tenho visto isso. Geralmente, um profissional da equipe se compromete a fazer essa integração da tecnologia com o escritório. E eu tenho oferecido treinamentos, por exemplo, em empresas, treino a equipe inteira para que todo mundo conheça, para que todo mundo saiba executar uma rotina, fazer uma rotina básica. E aí a gente treina um profissional mais a fundo para que ele possa dar continuidade e alimentar esse processo aí dentro do escritório. Bacana. E na tua opinião, essa hoje, pelo que tu vê, é a melhor estratégia para um escritório que não usa começar a utilizar, não é? De tipo, você treinar, Olha, você ter uma pessoa pelo que eu focada. já vivenciei até hoje, eu acredito que é um caminho, né? Pois é difícil, principalmente grandes escritórios, você conseguir fazer um treinamento corporativo onde todo mundo consiga se envolver com esse tipo de tecnologia. Vai ter diversas disciplinas, como você citou aí os exemplos, que talvez não possam se interessar tanto. Então a gente precisa talvez ter um grupo ou uma pessoa, dependendo do tamanho do escritório, que possa ser o focal point aí, que possa ser o ponto de partida para começar a disseminar o uso do Dynamo dentro do escritório. Eu vejo como uma boa Entendi, estratégia. bacana. Cara, muito massa esse insight aí para mim e para quem está escutando, beleza?
Mano, e assim, Fernando, eu gostaria de saber de você. Eu acho Uhum. que quem está nos escutando, quem está nos escutando, com certeza são engenheiros, alguns arquitetos, não são tantos arquitetos ainda que hoje estão querendo focar. Assim, pelo menos eu estou falando dos meus dados, da minha audiência, né? Tipo, a Certo. grande maioria são engenheiros, a grande maioria mesmo são engenheiros, e nós temos alguns arquitetos aí que querem utilizar essas ferramentas. Mas, cara, nós temos também muitos estudantes e Uhum. é um grupo de pessoas muito interessadas em aprender e tal. Então, eu queria perguntar, Fernando, compartilha com a gente aí qual o seu conselho para quem quer iniciar os aprendizados no Dynamo Revit, tá? Qual é o passo a passo que você recomenda para quem quer iniciar os aprendizados no Dynamo, quer iniciar a usar Certo. o Dynamo. Bom, eu acho interessante o pessoal conhecer o Dynamo Primer, né? Então, navegar lá no primerdynamobim.org e Vou conhecer o deixar o link aqui Dynamo. embaixo. Legal. Para conhecer a introdução, né, o conceito, entender para que serve. Já tem lá em português hoje, excelente material, direto da fonte, né? Exatamente. Então lá você pode começar com o pé direito. Acho que é um excelente começo. Aí você vai ter alguns cursos no mercado, né? Hoje a gente já tem várias opções aí de cursos presenciais, cursos online. Eu mesmo tenho meu curso lá no meu canal, tem o link. Bacana, bacana. E eu acho que pode ser um caminho aí para dar um passo adiante para buscar algo mais específico, né? Para já começar a direcionar para a área de atuação, para a disciplina que queira desenvolver, enfim. Pois a gente vê isso, né? As diversas disciplinas buscando as soluções. Aí a pessoa não vai querer ver um projeto de topografia, sendo que ela trabalha com estrutura metálica, né? E acaba Entendi. as pessoas têm essa confusão, né, de querer saber se o Dynamo serve para qual disciplina ele é melhor, para qual disciplina ele serve. E aí a gente começa a dizer que, na verdade, a gente quer gerar geometrias, interagir com as informações do modelo, e que não importa a disciplina, né, Paulo? Pode ser qualquer disciplina que você trabalhe, você pode estar fazendo essa interação com o modelo, com as É informações, verdade. gerando as geometrias. Então, eu tento dizer isso para o pessoal, para os meus alunos, que o importante não é você pensar na disciplina quando você quer começar a aprender o Dynamo, é você aprender a como processar as informações, como gerar as geometrias, manipular essas geometrias e interagir com as informações do modelo, né? Com certeza. Eu acho que é aquela questão, né? Se você usa Revit para qualquer coisa, você tem possibilidade de usar o Dynamo para melhorar a É tua vida, né? verdade, é verdade, Bacana, bacana. concordo plenamente. Qualquer disciplina, não tem é, uma que seja melhor, que seja mais. De fato, o que você falou, o pessoal da engenharia talvez se interessa mais, devido ao tipo de projeto, talvez, que eles atuam mais, né? Sim, Mas sim. eu vejo possibilidade para todas as áreas, para todas as disciplinas que atuam dentro do Revit. Com certeza, com certeza. Pois Fernando, eu gostaria de agradecer demais, demais a tua participação, tá? Eu acredito que quem está escutando até aqui aprendeu muita coisa com as experiências que tu comentasse aqui, compartilhasse com a gente. Queria te agradecer por essa oportunidade, é uma honra aqui tá podendo ter esse bate-papo aqui contigo e quero muito que, enfim, a gente continue aí com essa parceria, que a gente possa produzir outros conteúdos mais na frente, tá? E, enfim, cara, eu gostaria de agradecer demais, beleza? Paulo, eu que agradeço o convite e convidar todo mundo para conhecer lá o Família BIM, tanto no Instagram quanto o site, contribuir lá com as famílias.
E é isso, Bacana, cara, bacana. Eu vou contribuir deixar com o a link aqui, comunidade. eu vou deixar seus links aqui embaixo Ah, para quem excelente, quiser cara. conhecer, para quem quiser conhecer o seu Instagram, o seu LinkedIn. Eu sempre deixo aqui Isso. dos O convidados. LinkedIn é Fernando de Godoy. Certo. Pronto, pronto. Eu tenho aqui teus contatos, eu vou deixar. Você Então, quem tem está tudo aí, escutando, né? eu tenho E tudo aqui. aí, Paulo, o que que eu posso dizer pro pessoal? Fazer parte dessa comunidade, entrar no fórum, né? Lá, como você citou na nossa conversa, tem muita, muita informação. Muitas vezes, pessoal, a gente pensa em reinventar a roda, né? Teve gente que já pensou naquilo que você está querendo desenvolver. Então é Com importante você certeza. pesquisar. O pessoal no exterior está um pouco à frente da gente aí, então quando a gente quer saber o que vai acontecer aqui no Brasil, a gente dá uma olhada lá para fora, a gente já tem É, uma visão do futuro aí, de onde a gente deve direcionar os esforços aí. E o pessoal lá fora discute muito essas ferramentas, então no fórum do Dynamo você vai encontrar lá discussões de temas variadíssimos, né? De todas as disciplinas, então eu acho que é importante dica que a gente pode dar é para o pessoal fazer parte dessa comunidade, participar dos fóruns, desses grupos, que com certeza você vai enriquecer seu conhecimento. bacana, bacana. Muito obrigado, Fernando. Tamo aí. E, gente, tamo aí, tamo aí. E, gente, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. E, enfim, até a próxima semana com mais um episódio aqui do Paulo Ferreira Podcast. Beleza? Valeu, galera. Valeu.